tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Ministro da Economia Paulo Guedes entrega a PEC do Pacto Federativo ao Senado. Mudanças devem melhorar a economia brasileira. Relatório da Agência Nacional de Mineração diz que Vale omitiu problemas na barragem de Brumadinho antes do rompimento. Começa a campanha Papai Noel dos Correios. Saiba nesta edição como você pode participar. Thiago Nunes deixa o comando do Atlético Paranaense aguardado no Corinthians. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes entregaram ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no final da tarde de hoje, a PEC do Pacto Federativo, parte do pacote de reformas econômicas pós-reforma da Previdência. O conjunto de medidas inclui 3 propostas de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo altera a forma que o governo federal, estados e municípios dividem os recursos da arrecadação, descentralizando os recursos da União. O que propõe essa PEC apresentada e como ela pode mudar economicamente a vida dos brasileiros, você confere amanhã em uma reportagem completa que estamos preparando para o Mundial News. E a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão e sequestro de bens em um desdobramento da Lava Jato. A operação foi deflagrada baseada em um inquérito aberto em maio do ano passado para investigar supostos repasses de 40 milhões de reais da JF a políticos do MDB durante a campanha eleitoral de 2014. A ação da Polícia Federal mira supostos operadores do repasse. Foram intimados a prestar depoimentos sobre os fatos apurados na operação de hoje os senadores Eduardo Braga, Renan Calheiros e Jader Barbalho, o governador do Pará, Helder Barbalho, todos do MDB. Ainda o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. E ainda falando de operações envolvendo políticos, 11 vereadores e um contador da Câmara Municipal de Santa Rita, na Grande João Pessoa, foram presos na madrugada desta terça-feira. Eles são suspeitos de desviar dinheiro público para custear despesas de uma viagem feita à cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Os parlamentares foram detidos durante a Operação Natal Luz do Ministério Público da Paraíba. Segundo as investigações, os vereadores usaram um seminário como justificativa para a ida a Gramado. A empresa organizadora da viagem seria do estado de Sergipe, o que fez a investigação ser iniciada.
E a Polícia e a Receita Federal realizaram hoje uma operação para cumprir mandados em Santa Catarina, São Paulo, Paraná e no Distrito Federal. O alvo da Operação Saldo Negativo, como foi batizada, foi um grupo suspeito de fraudar declarações de tributos federais por meio de compensação com créditos falsos. Durante a operação foram apreendidas joias, relógios, carros de luxo e títulos públicos de Zimbábue, país do continente africano. Ao todo, foram expedidos 25 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão. Os investigados foram advogados, contadores, pessoas suspeitas de serem intermediárias e um servidor público. Ordens judiciais de sequestro de bens também foram cumpridas. E uma outra operação desarticulou hoje uma organização criminosa que, segundo a Polícia Civil, furtava e desviava petróleo e derivados de dutos no interior do Rio de Janeiro e destinava ao Paraná. A ação prendeu 5 pessoas, incluindo um policial militar. As investigações apontam que a organização fazia em média de 2 a 3 retiradas por semana. Eram cerca de 150 mil litros de petróleo e derivados desviados. Além das prisões, os agentes também apreenderam computadores e celulares em 11 mandados de busca e apreensão. O policial militar que era alvo foi preso em Campos. Na casa do PM foram apreendidos vários carregadores de munições e também uma arma. E olha esse caso, moradores de um bairro da Zona Sul de São Paulo instalaram uma cancela automática na região para monitorar o bairro como um condomínio fechado. Seguranças particulares controlam ainda a entrada e saída do Jardim Campo Grande, na região de Interlagos. A justificativa seria garantir a segurança do bairro. Os comerciantes da região reclamaram dessa decisão e pediam a retirada da cancela, que não é permitida por lei. Em nota, a Prefeitura disse que a cancela deve ser retirada até o próximo dia 15. E o turista mineiro Anderson Gabriel, de 38 anos, que apresentou sintomas de intoxicação após ter contato com petróleo cru em uma praia de Ilhéus, no sul da Bahia, apresentou melhora no estado de saúde nesta terça-feira. Ele foi internado ontem quando apresentou sangue nas fezes. A Secretaria de Saúde de Ilhéus informou que Anderson sofreu uma queimadura de 1º grau e não apresentou quadro de intoxicação. Ainda assim, foi internado por precaução e passou por uma bateria de exames de vários especialistas. Ele deve receber alta até amanhã. E o relatório final da Agência Nacional de Mineração, divulgado nesta tarde, traz ao menos 5 divergências entre as informações prestadas pela Vale ao longo de 2018 até o acidente de 25 de janeiro na barragem Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. No documento de 194 páginas, a agência afirma que algumas informações fornecidas pela empresa Vale não condizem com as que constam nos documentos internos da mineradora. Se a Agência Nacional de Mineração tivesse sido informada corretamente, poderia ter tomado medidas cautelares e cobrado ações emergenciais da empresa, o que poderia evitar o desastre. A agência acrescentou que, com base em seu relatório, enviou na sexta-feira 24 autuações à Vale e ainda deve encaminhar o documento à Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal. Enquanto isso, 18 pessoas ainda continuam desaparecidas por conta da tragédia. E falando agora de segurança, você possivelmente deve conhecer alguém que já teve o carro roubado ou furtado. Agora, um dado curioso que muita gente não sabe é que no Brasil hoje o número de roubos ultrapassa o de furto se tratando de veículos. Por isso, nós preparamos uma reportagem com algumas dicas que podem te ajudar a não se tornar uma vítima dos ladrões. Basta um descuido e lá se pode ir um patrimônio conquistado com muito trabalho. Eles pegam veículos quando a pessoa está estacionando ou voltando para pegar seu carro. Então eles observam a pessoa, eles criam a rotina da pessoa, eles sabem que a pessoa chega em tal determinado local ou determinado horário e ficam muitas vezes aguardando a vítima já com tudo planejado. Para os bandidos, as ruas são como uma vitrine, onde os veículos são alvos valiosos e muitas vezes de fácil acesso.
É o que apontam as informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No Brasil, um automóvel é roubado ou furtado a cada minuto. Por isso, todo tipo de cuidado é importante. Você está andando à noite e tem um sinaleiro, a rua é meio erma, meio escura, de preferência você desacelera para ver se consegue, lógico, se tiver condições de fluxo de trânsito, reduzir a sua velocidade para quando chegar no sinaleiro não ficar muito tempo parado ou até nem parar, porque ele já abriu e você segue. Ou você, quando for estacionar e parar no sinaleiro esperando que ele abra o sinal, evite sempre parar no lado esquerdo, porque você parando ao lado do meu fio, é sempre o primeiro veículo a ser abordado pelos marginais. De acordo com dados informados no Mapa da Criminalidade divulgado pelo Ministério da Justiça e Defesa Social, em 2018 foram registradas mais de 470 mil ocorrências de furto e roubo de veículos no país. Apesar do número assustador, um balanço feito pelo mesmo Ministério mostra uma queda de 30% no número de roubo de veículos no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto que os furtos tiveram uma redução de 12% nesse comparativo. E o número de casos de roubos maior do que o de furtos tem um motivo. Hoje, com a evolução da tecnologia, os carros estão cada dia mais seguros, com sistema de acionamento na ignição, muitas vezes apenas no botão, porque você tem uma chave controle, ou chaves criptografadas. Então o marginal ele não consegue mais fazer aquela famosa ligação direta e sair com o carro. Então ele tem que ficar esperando o carro que ele tem interesse, esperar o momento certo, até ele faz a rendição da vítima, pega a chave e aí sim ele pratica o seu roubo. Para evitar entrar nessa estatística, o negócio é estar sempre atento nas ruas. A prevenção é sempre o melhor remédio, porque se você se prevenir, pode até acontecer com você, mas a probabilidade sempre será menor. E no caso da pessoa ser abordada? Não reagir, porque um bem material você consegue recuperar, uma vida humana não tem preço. Isso é muito importante. E agora é hora de conferir as principais notícias internacionais desta terça-feira. Começamos o Giro Mundial desta terça-feira com notícias do Irã. O governo iraniano anunciou na manhã de hoje que a partir de amanhã voltam a injetar gás urânio nas mais de 1.000 centrífugas espalhadas pelo país. Todas estavam vazias desde 2015, quando foi firmado um acordo nuclear. Os governos russo e francês pediram às autoridades do Irã que cancelem o plano. Indo para os Estados Unidos, o governo notificou a ONU e confirmou sua saída do Acordo de Paris. A informação foi dada pelo secretário de Estado estadunidense. Este é o primeiro passo formal dos norte-americanos na saída do Pacto Global no combate às mudanças climáticas. Todo o processo deve durar 1 ano. Na América do Sul, o presidente do Chile afirmou hoje que quer chegar ao fim de seu mandato em 2022. Os chilenos pedem que o mandatário renuncie. Em seu pronunciamento, o político lembrou que foi eleito pela maioria e que deve honrar os compromissos que assumiu com a população. Há 2 semanas, manifestações vêm abalando o país sul-americano e, até o momento, 18 pessoas morreram durante os atos. Um dos principais violinistas do Reino Unido, Stephen Morris, tem bons motivos para comemorar. No final do mês passado, o músico esqueceu seu violino em um vagão do metrô londrino e ontem foi encontrado. O instrumento musical é histórico, sendo fabricado em 1709. Seu valor é estimado em 250 mil libras esterlinas, o equivalente a R$1,5 milhão de reais. Stephen já tocou em trilhas sonoras de filmes como O Senhor dos Anéis. Fechando o Giro Mundial, a jaqueta e as calças de couro que a atriz Olivia Newton-John usou no filme Grace, nos tempos da brilhantina, foram leiloadas por mais de $400 mil. O figurino marcou a transição da aluna recatada para a sensual Sandy Olson. No total, o leilão, que continha todas as roupas utilizadas no longa, arrecadou pouco mais de $2,5 milhões, o equivalente a quase R$10 milhões.
Agora 7h14 pelo horário de Brasília. O Mundial News vai a um breve intervalo e volta em instantes. E você vai ver que Alexandre Nardoni volta a cumprir regime e pena em regime semiaberto. Os detalhes daqui a pouquinho. Estamos convocando a massa, convocando o povo de Deus ao Brasil, o livro Aos Pés de Jesus. Queria apresentar a importância deste livro. É um livro pequeno, né, de leitura fácil. O ideal seria você ler todos os dias esse livro. Então você leia todos os dias, pequeno e gigante ao mesmo tempo, pelos ensinamentos. E você pode comprar esse livro por esse valor de R$10, tá bom? Então é isso. Quem quiser adquirir, porque muita gente vai querer e tem realmente mudado a vida das pessoas. Você vai ler e vai falar, agora eu sei por que Deus ouviu, Deus deu a vitória. Aos pés de Jesus. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para que Alexandre Nardoni volte a cumprir pena no regime semiaberto. Ele, que foi condenado por matar a filha Isabela, teve em agosto concessão para a saidinha de Dia dos Pais, que foi interrompida, e retornou à prisão depois que o Tribunal de Justiça impôs a ele o regime fechado por falta de um exame criminológico atualizado. O habeas corpus foi concedido pelo ministro Ribeiro Dantas, do STJ, semana passada, e comunicado ao Tribunal de Justiça de São Paulo hoje. O ministro considerou não haver necessidade de o preso passar por um segundo exame desse tipo. E falando de outro caso conhecido, a Justiça negou o pedido de Suzane von Richthofen para barrar a publicação de um livro que narra sua história e o crime. Suzana foi condenada a 39 anos de prisão por matar os pais. Ela, que cumpre pena na penitenciária feminina de Tremembé, em São Paulo, alegou que não autorizou a obra ou o uso de sua imagem nela e alegou direito ao esquecimento. O livro Suzane, assassina, manipuladora, narcisista e egocêntrica, será lançado em dezembro. E um estudante cego e morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, recebeu uma indenização por danos morais de uma empresa de transporte de aplicativo, depois que motoristas se recusaram a transportar o seu cão-guia, esse que aparece aí na imagem. Ele nasceu cego e tem a companhia do cachorro há mais de 2 anos. Cansado de ser desrespeitado, segundo ele, decidiu cobrar pelos seus direitos. A Justiça entendeu que houve falha na prestação de serviço no aplicativo e a conduta foi discriminatória. Por isso, ele ganhou uma indenização por danos morais. Na lei, a pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia tem o direito de entrar com o animal em todos os meios de transporte de uso público, coletivo e também privado. Olha isso que curioso, uma vértebra de dinossauro foi encontrada por um biólogo e um paleontólogo durante uma expedição em busca de fósseis da espécie na zona rural de Uchoa, interior de São Paulo. A vértebra seria uma parte da cauda. A equipe do Museu de Paleontologia, Pedro Candolo, estava em uma expedição em uma área que há mais de 100 milhões de anos era a terra dos dinossauros. Na análise foi constatado que o pedaço do osso de 20 centímetros era da cauda de um titanossauro. E mudando de assunto, parece longe, mas estamos a 49 dias do Natal. Os enfeites já começam a aparecer e por isso foi lançada hoje a campanha Papai Noel dos Correios. A adoção pelos padrinhos é feita da mesma maneira em todo o Brasil. As cartinhas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, estão disponíveis na casa do Papai Noel ou em outras unidades da empresa. Começou nesta terça-feira a campanha de cartinhas para o Papai Noel promovida pelos Correios. Em uma das agências da capital paranaense, voluntários e funcionários se revezavam para separar os pedidos das crianças, que chegam via correio e também com parcerias com instituições de ensino público. Nós esperamos, no mínimo, repetir o ano passado, né? O ano passado, no Paraná,
nós atendemos 56 mil cartinhas. Nós dependemos muito da sociedade, né? Aliás, da solidariedade da sociedade para a adoção dessas cartinhas. Uma coisa assim maravilhosa. Olha, o primeiro dia hoje eu tô que nem uma criança aqui. É maravilhoso você entregar um presentinho, você ler as cartinhas. Tem crianças que pedem coisas caras, tem crianças que pedem uma caixinha de bombom, estou pedindo, de bis. Então isso comove muito a gente, sabe? A adoção das cartinhas também pode ser feita pela internet. A modalidade está disponível em 11 capitais brasileiras. Nos demais locais, os padrinhos e madrinhas devem ir até uma sede dos Correios, onde vão estar disponíveis os pedidos feitos pelos pequenos. A gente acredita que a gente vai conseguir chegar mais longe com esse tipo de adoção. Que daí você disponibiliza na internet a leitura da cartinha, a escolha. Tem pessoas que de repente vão comprar e mandar entregar aqui, ou vão entregar pessoalmente, mas facilita, né, a vida corrida das pessoas. Os pedidos são os mais variados e a sensibilidade de cada um é o que conta na hora de ajudar a realizar o sonho de Natal. Tão lindo ler a inocência, pedidos assim que você fica pensando, pedir uma varinha de condão, pedir um sapatinho de cristal, às vezes a gente se depara com essas cartinhas. Então são crianças que realmente acreditam. E quem somos nós para não acreditar? Porque quando você vê, né, um padrinho entrando ali e buscando, às vezes trazendo uma bicicleta, sem ter pego nenhuma cartinha, porque ele quer doar a bicicleta, e vê para aquela criança. Então assim, como não acreditar que Papai Noel existe? A campanha vai até dezembro e as datas variam de acordo com as regiões do país. Todas as informações podem ser conferidas no próprio site dos Correios. Na quarta-feira, a área de baixa pressão se desloca para o norte e se mantém no oceano e na altura da região sudeste, o que contribui para um dia mais instável, principalmente na região central do país. Previsão de chuva fraca já pela manhã na metade de Goiás, no Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no leste paulista. Na parte da tarde, risco de temporais localizados em todo o centro-oeste, estado de São Paulo, metade sul e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Na região sul, a previsão de chuva fraca pela manhã no oeste do Paraná e de Santa Catarina e chuvas intensas a partir do meio da tarde nessas áreas e também no centro-norte e sul do Paraná e extremo norte do Rio Grande do Sul. Curitiba deve ter mínima de 17, assim como Porto Alegre. Na capital paulista, a mínima prevista é de 19 graus e no Rio de Janeiro de 20. Em Belo Horizonte, a máxima chega a 33 graus, Florianópolis a 24 e 34 em Goiânia e em Cuiabá. Agora 7 horas 22 minutos pelo horário de Brasília. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes para falar de esporte. Você vai ver que o Thiago Nunes deixa o Atlético Paranaense e é aguardado no Corinthians. No Opinião e Debate desta semana, vamos falar sobre a Lei das Palmadas. Você é contra ou a favor? Eu não sou a favor que bata uma criança de deixar marcado, isso não, né? Mas um corretivo, de certa maneira, às vezes vem bem a hora. Ano passado, 2018, dados de 2018, mais de 151 mil casos de violência contra crianças e adolescentes. É possível uma educação com respeito, é possível uma orientação que não envolva violência. O tema é polêmico, divide a opinião popular, por isso vamos receber especialistas favoráveis e contrários. Não perca. O Opinião em Debate é nesta quarta-feira, à 00:30. E agora é hora de falar de esporte. Dança das cadeiras entre os técnicos. É oficial, Thiago Nunes deixou mesmo o Atlético Paranaense. Marcos de Pato, boa noite para você. Oi, Thaís, boa noite. Boa noite a você que nos assiste. É oficial, Thaís.
o Thiago Nunes não é mais treinador do Atlético Paranaense. Esta terça-feira, que foi um dia de definições no futebol, uma delas foi justamente essa, do novo técnico do Corinthians. Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, está apalavrado com o timão. Ele deve ser o treinador do Corinthians em 2020. Thiago Nunes aceitou a oferta da equipe do Parque São Jorge para assumir o lugar de Fábio Carille, demitido depois de uma série negativa de 8 jogos no Campeonato Brasileiro. O vínculo de Thiago Nunes vai até o fim do ano que vem, compatível com o período restante do mandato de André Sanches. Em reunião com o presidente do Conselho Deliberativo do time paranaense, Mário Celso Petralha, Thiago Nunes comunicou nesta terça-feira que não vai mais comandar o Atlético Paranaense no Brasileirão. Ele tinha contrato até o dia 8 de dezembro. E apesar da saída, o técnico manifestou a intenção de não assumir nenhum time em 2019. O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, disse que o timão ainda vai negociar com o treinador, mas admitiu que ele deve mesmo chegar ao clube apenas em 2020. No momento desse, existem vários nomes que são especulados. Eu recebi oferta de mais de 30, 40 treinadores, uns parados, outros empregados, e de todo lugar do mundo, que hoje muitas opções de argentinos, de portugueses, de tudo que vocês possam imaginar. A gente tem sim, um dos nomes que nos interessa realmente é o Thiago, que estava empregado, pelo que eu vi por vocês, até agora há pouco. Procuramos e vamos conversar com ele a partir de agora, que ele não é mais técnico do Atlético. Então, enquanto isso, se der certo, no futebol só existe negócio fechado com contrato assinado. Então a gente vai começar uma negociação agora, mas é um nome que interessa sim e existe a possibilidade dele vir. Bom, enquanto aguarda o novo treinador, o Corinthians vai ser comandado por Diego Coelho. O técnico interino vai fazer o primeiro trabalho oficial no jogo contra o Fortaleza nesta quarta-feira na Arena Corinthians. Já o Atlético Paranaense vai receber o Cruzeiro na Arena da Baixada, ainda sem uma definição de quem vai comandar o time nesse jogo. Além desses 2 jogos, a abertura da 31ª rodada do Brasileirão vai ter mais 4 partidas. Às 8 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Goiás no Mineirão. Às 9 da noite tem Avaí e Santos na Ressacada e um pouquinho mais tarde, às 9h30, tem o Vasco e Palmeiras em São Januário e Bahia e Chapecoense na Arena Fonte Nova. Bom, e outra definição desta terça-feira foi em relação à decisão da Taça Libertadores. Essa decisão ainda, na verdade, está sendo tomada lá em Luque, no Paraguai, e as confederações brasileiras de futebol e também da Argentina estão reunidas, os integrantes dessas 2 confederações, para decidir em qual local deve ser realizada a decisão. Inclusive, deve mudar de dia, de acordo com o diário argentino Olé, deve passar para o dia 30 de novembro. Isso tudo ainda está sendo decidido lá no Paraguai. E, inclusive, o país, o Chile, perdeu um amistoso que seria realizado entre o Chile e a Bolívia agora nessa próxima semana, por conta das manifestações que vêm ocorrendo no país, por toda a manifestação que está acontecendo lá. Esse amistoso também não vai ser realizado no Chile. E para finalizar o noticiário esportivo, a tetracampeã mundial de maratonas aquáticas Ana Marcela Cunha foi escolhida pela revista norte-americana Swimming World como a melhor do mundo na categoria. Em escolha editorial da publicação, o alemão Florian Wilbrock e a brasileira receberam a honraria. Esta é a primeira vez que a nadadora ganha este reconhecimento. Em 2019, foram 5 vitórias em etapas do FINA Marathon Swim Series, 2 medalhas de ouro no Mundial de Guangzhou e a classificação olímpica nos 10 quilômetros. Ana Marcela também foi a primeira brasileira a ganhar o ouro das águas abertas nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Mundiais de Praia e nos Jogos Mundiais Militares. Na última sexta-feira, o Comitê Olímpico do Brasil também anunciou o nome de Ana Marcela entre os atletas finalistas para o Prêmio Brasil Olímpico, a maior premiação do esporte brasileiro. A nadadora já venceu a premiação em 2 oportunidades, em 2015 e também no ano passado. Bom, e lembrando que se você quiser rever todo esse conteúdo do Jornal do Mundial News, você pode acessar a página no Facebook InterTV ou também no Instagram através do @Rede Mundial Oficial. Esses são os destaques do esporte, Thaís. Volto com você.
Tá certo, Marcos de Pato, obrigada. Parabéns, então, à brasileira aí nadadora, né? A gente tem o hábito de parabenizar mais o futebol, mas também temos grandes destaques em outras modalidades esportivas, não é mesmo, Marcos de Pato? Parabéns para ela. É isso, então. E para você de casa, muito obrigado pela companhia, uma ótima noite e a gente se vê amanhã.